o Trajetórias já está no ar. Por aqui nós seguimos a série Porto Alegre das Artes, mas hoje o nosso convidado veio de longe, lá da Esbórnia, o país flutuante dos músicos Kraunos e Pletskaya. Hoje o nosso convidado é o Icky Gomes, ele que é artista, violinista, compositor e um dos idealizadores do espetáculo Tangos e Tragédias, que fez sucesso aqui em Porto Alegre e também no mundo. E que seja muito bem-vindo à TV Câmara, é um prazer te receber aqui, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. E que hoje a gente quer contar a história, a tua história, né? Como é que surgiu esse amor pela arte, esse amor pelo teatro, pela comédia? Surgiu em casa, né, com os meus pais que gostavam muito de arte, de música e sempre trouxeram muito conteúdo para a minha vida, para a vida da família ali, né? E o meu pai, que era jogador de futebol, quando eu nasci ele era jogador do Grêmio, mas muito interessado em música. Logo em seguida viu que eu não dava para o futebol e já me colocou numa aula de música e assim na família ali criou-se um núcleo de arte mesmo, né? A gente nem se dava conta que estava fazendo arte, porque era tão natural o interesse naquilo que a gente estava fazendo, mas meu pai trazia muito conteúdo assim, da música brasileira, né? Ele tocava percussões, samba, gostava muito de música brasileira e trazia sempre assim o conteúdo do que ele escutava no passado, né? Então esse bastão assim nos foi passado, né, pela tradição oral, que é isso, né? Dentro das famílias, como é que a estrutura cultural de uma comunidade se fortalece e se desenvolve, né, através das gerações. É ali, no núcleo familiar. É o pai falando para o filho, é os tios em volta, é uma celebração de vida em torno da arte, né, a arte como veículo dessa celebração, né. Então meu pai trazia assim, por exemplo, Lupicínio Rodrigues, né, que é da geração dele. Então o Lupicínio um pouco mais velho que ele, né, mas já era um ídolo Lupicínio assim quando meu pai era jovem. Então meu pai também teve a oportunidade de ver o Lupicínio pelos bares de Porto Alegre, né? O Lupicínio Rodrigues é um dos pilares da música popular brasileira, né? A gente olhando para a tradição da canção brasileira, a gente vê assim que os fundadores dessa tradição, né? E o Lupicínio é um deles, o Dorival Caymmi, o Noel Rosa, o Pixinguinha, né? Então assim, nesse nível de importância se coloca o Lupicínio Rodrigues, com o nível de inventividade das canções dele, a força das palavras que ele colocava nas canções dele. E um cara de Porto Alegre, não é? Que é um dos pilares da música brasileira, e com aquela força dramática das suas canções que remetiam muito ao tango. Por quê? O tango é muito próximo aqui, e na geração dele o tango era a música popular, né? Não tinha rock ainda, o rock ainda não tinha vindo à tona, né? E o tango tomava conta da América Latina toda, né? E chegava aqui em Porto Alegre, na nossa capital vizinha aqui, pelo Cais, onde tinha muitos bares ali na Voluntários da Pátria, né? E ali tinha muitas casas noturnas e se tocava muito tango. E o Lupicínio com essa veia também, eu chamo isso do hiperpampa, né? São essas pátrias que se transpassam, né? Suas culturas chegam uma para a outra, né? São pontos de intersecção cultural também e de intersecção de vida. Então ali o Lupicínio ficou, né, ele já com essa naturalidade para o drama nas músicas dele, trazia essas coisas, essas letras dramáticas que pareciam letras de tango, mas o samba, porque é da tradição popular brasileira, né? E outros que nasceram em Porto Alegre, por exemplo, o maestro Radamés Inátali, né, que era de Porto Alegre, que fez o seu concerto de formatura
de piano no Teatro São Pedro. E logo foi para o Rio de Janeiro. E assumiu postos muito importantes na Rádio Nacional e dividia trabalhos com Pixinguinha. Então influenciou o Tom Jobim muito. O Tom Jobim fala isso nos livros dele. Radamés Inátali, também uma figura de Porto Alegre que estudou piano aqui e levou a sua conteúdo todo, né, seu talento criativo para o Brasil, responsável por milhares e milhares e milhares de arranjos naquela época da Rádio Nacional, né, e influenciando pessoas do tipo de Tom Jobim, não é? E Elis Regina, também a gente pode falar, né, uma pessoa de Porto Alegre que também é responsável pelas artes brasileiras, né? Então Porto Alegre é uma cidade que tem um talento também, não é um talento tão dominante, digamos, no cenário nacional, mas entrega para a comunidade, entregou para a comunidade brasileira pilares assim, né, de construção da cultura brasileira, do pensamento, da arte brasileira, né? Tá aí como um dos pilares, né? E segue com isso, porque nas nossas gerações também temos muitas pessoas aí que representam, né, a cultura brasileira no nível nacional e contribuem com o diálogo entre as regiões, né? Que isso é importante, né? A gente está dialogando com as regiões do Brasil. Um país deste tamanho, né? É um país muito grande. Assim, quando a gente vai, por exemplo, para o Acre, a gente vê, nossa senhora, é muito longe. O Brasil é muito grande e não é o lugar mais longe. Grande e vasto, né? Muita riqueza cultural em todos os sentidos. Muita riqueza cultural. A música brasileira sempre se disse e se sabe que ela é muito rica. Só que ela é muito mais rica do que se fala. Porque já se foi o tempo, entendeu, de que as artes, esse tipo de arte, né, trafegava num ambiente marginal. Hoje, as artes que a gente faz, ela é central e ela é geradora de economia. Entende? Nós somos responsáveis por uma parcela da economia importante, não é? Então já se tem muitas universidades, são muitos postos de professores, são muitos estúdios dedicados à gravação de música, são muitos postos de trabalho em televisões como esse aqui hoje, tem esse programa falando das trajetórias das pessoas. É um posto, são quantas pessoas tem trabalhando aqui, não é? São fábricas de fio de microfone, por exemplo, fábricas de partituras, de estantes de partituras, para te dizer uma pequena parte, equipamentos de som, gente que viaja para cima e para baixo, jornalistas, cinegrafistas, é uma infinidade de postos de trabalho que a cadeia da economia das artes gera hoje, né? Então, assim, é uma importância fundamental hoje no funcionamento da economia. Tá? E por que tu acha que o brasileiro tem muito esse apreço pela cultura aí? Porque a gente gosta, assim, muito de cultura, né? Mas o ser humano é um ser cultural, entende? Já nas cavernas já se fazia artes, não é? É uma coisa inerente da criatura humana, não é? Uma criança pequenininha, recém, não sabe nem caminhar, bota uma música, ela começa a chacoalhar porque a dança está dentro dela. O ser humano é impregnado de arte. Não se pode tirar isso do ser humano, que não é uma máquina. O ser humano, ele tem essa tendência a prestar atenção no que é criativo, entende? Está dentro da natureza humana isso.
E é impossível a gente falar da tua trajetória tão brilhante que tu construiu, né? E que sem citar o Tangos e Tragédias, né? Afinal, tu e o saudoso Nico Nikolaevski, construíram então esse espetáculo que fez muito sucesso, como eu disse logo no início, não só em Porto Alegre, mas também no mundo, né? Como é que surgiu? O Tangos e Tragédias foi isso também, não é? A gente começamos a olhar para o repertório da música brasileira, por exemplo, Vicente Celestino, não é? Que é uma coisa que ninguém conhece mais, que ninguém dá bola, mas a gente se interessava muito por aquilo, que já era antigo já, né? As músicas do Vicente Celestino, muito interessantes, fizeram muito sucesso na época dele, e a gente recuperou aquilo, repaginou aquilo da nossa forma, né? A gente deu a nossa interpretação contemporânea para aquelas canções, e músicas do Alvarenga e Ranchinho também, que era uma dupla de comediantes da década de 40, 50, do século passado. Então a gente vê assim que a arte, o valor da arte, quando a gente consegue enxergar, é perene, entendeu? Então, porque a arte, especialmente uma música, né, ela é um conceito, ela não está nessa dimensão física aqui. Ela está numa dimensão de conceito, então ela é uma coisa que pode ser, inclusive, eterna. Daqui a 10 mil anos, uma pessoa pode vir cantar uma música nossa, entendeu? Porque ela não tem validade. Se a pessoa consegue contextualizar aquela canção, ela é uma coisa eterna mesmo, entende? E o valor disso vem quando alguém consegue ver, enxergar na obra do Pixinguinha, por exemplo, o valor daquilo, não é? E hoje muita gente aqui construindo isso ainda, não é? E o Nico Nikolaevski, um mestre, um grande mestre, que nos ensinou muita coisa, tanto a nível de arte, de conceito de arte, quanto a nível de profissão, né? De como conduzir uma carreira, né? Um cara que tinha um talento extraordinário, assim, e deixa um legado que a gente tem a honra de seguir levando, né, com o nosso espetáculo, que é a Esbórnia contra a Traca, e a Esbórnia em revista, né? Então, um conteúdo que pode se transformar em muitas coisas. Se transformou agora numa websérie, né, que fez parte entrou no Rio Web Festival, que é o maior festival de webséries do mundo, tem webséries de todas as nações ali. E ganhou, o ano passado, a melhor websérie brasileira. A melhor websérie internacional de musical. E a Simone Haslan, que está junto conosco, né, ganhou a melhor performer de musical. E esse sucesso de vocês se manteve no Tangos e Tragédias por muitos anos. Vocês apresentaram e tiveram sempre a maior bilheteria do Teatro São Pedro, né? E agora continua fazendo sucesso, mesmo em espetáculos, em atividades paralelas. Se mantém, né, Ike? Sim, se mantém. E o que tu traz de spoiler pra gente, assim, além desses... Da Esbórnia Contra-Ataca, tem coisa nova vindo por aí ou vamos manter por enquanto esses trabalhos? Eu estou gravando um novo álbum que se chama O Hiperpampa, que tem uma mistura de folclores, né? Porque o Rio Grande do Sul tem esses dois folclores, né? Todas as regiões do Brasil têm o seu folclore local, né? Que no caso do Rio Grande do Sul, folclore gauchesco, e o folclore afro-brasileiro, que é o samba, são as escolas de samba que tem aqui, é o carnaval, é muita gente envolvida, é uma coisa bonita de ver. E nesse trabalho, uma fusão dessas duas correntes de folclore, né, que é o bambolegueiro, gauchesco, que foi gravado pelo Ernesto Fagundes, e os instrumentos de percussão de escola de samba, né, os repiniques, aquela coisa. Então, uma fusão de culturas que existe aqui no Rio Grande do Sul, mas está cada um no seu canto, porque não se fundem, não se encontram usualmente, né? E mas me diz uma coisa, de onde que tu tira tanta criatividade? Olha, a gente tem a curiosidade, né? A curiosidade que leva a gente e a ousadia de juntar coisas, né? De querer
transformar as coisas, né? Tenho feito também alguns concertos com o meu amigo Borghetinho, que é outro cara que tá construindo uma linguagem de música regional, contemporânea, universal, que é um cara que viaja pelo mundo inteiro levando a sua música, que é uma música feita aqui, que tem a marca do Rio Grande do Sul, mas com uma criatividade, um lirismo, um refinamento extraordinário. Então isso é uma cultura que chega num ponto de elaboração muito importante de ser notado, entende? Porque ele está na ponta do viés da criatividade de uma coletividade, entendeu? Então, eu fazendo shows com ele, eu fico sempre assim, aprendendo, né? Por outro mestre, né? Que daí construindo uma parte da nossa cultura muito importante. E é tão bonito isso, né, de ver que a pessoa ela tem toda uma carreira construída e segue aprendendo, né, porque tu tem todo um reconhecimento dos trabalhos, são gerações que se encantaram, né, com as coisas que tu fez. E esse reconhecimento, o que significa para ti? Significa que deu certo, né, o que a gente se propôs a fazer e que a gente conseguiu colocar para as pessoas algo que estava dentro delas. Que quando as pessoas se identificam com aquilo que estão vendo, né, elas vão à procura de uma parte de si mesmas, não é? Que é o papel do artista, né? O papel do artista é trazer para as pessoas um conteúdo que está dentro da coletividade. Daí as pessoas se identificam com aquilo e vão lá ver porque sentem que aquilo é seu também. O que o Kraunos e o Pletskaya diriam diante de todo esse reconhecimento que eles têm? Olha, o Kraunos está aí, né, em busca da verdadeira maionese ainda. O Maestro Pletskaya já encontrou a verdadeira maionese, já está lá na Esbórnia, já voltou para a Esbórnia, já está lá como inspiração para nós, uma inspiração constante. E tem muita gente que ainda quer conhecer a Esbórnia, né, que acredita que ainda vai para lá, né? E que... Tem gente, não, de verdade, que procura. Mas nós temos aqui com o nosso espetáculo de continuidade do conteúdo da Esbórnia, que é a Esbórnia Contra-Traca, e a Esbórnia em Revista, que é a websérie que foi para o palco agora, uns parceiros extraordinários, né? Primeiro a Simone Haslam, que é uma grande artista reconhecida agora internacionalmente com esse prêmio que ela teve no Rio Web Festival. O Cláudio Levitan, que é um parceirão também, desde o início do Tangos e Tragédias conosco, as composições dele que nós seguimos executando no palco, a participação dele. Ele está construindo a Gran Enciclopédia da Esbórnia, que é um livro, né, grosso, com todo um compêndio de tudo que a gente engendrou sobre a Esbórnia, toda a geografia da Esbórnia, todas as regiões da Esbórnia, os costumes, os personagens, tudo. Está ali esse compêndio que ele está compilando, né? Agora, o Fernando Pezão, que também já era nosso parceiro, né, que era baterista dos Papas da Língua, tocava no Saracura junto com o Nico também, segue nos acompanhando. O Thales Melati, que é um parceiro novo, que toca gaitas de foles e instrumentos de sopro dentro do nosso show. E as pessoas que estão ao redor ali, né? Tem a Heloísa Verbuck, que faz a iluminação, o Rick Barbo, que faz a programação visual do show todo, e a Marilourdes Franarim, que é a nossa produtora há 30 anos, mais de 30 anos, né? Uma galera cheia de talento. Então é um grupo que veio evoluindo com esse viés de entendimento, né, do que significa o nosso trabalho no nosso contexto brasileiro, né? Isso. Às vezes Kraunos, às vezes Ike, mas conta pra gente quem que é o Ike Gomes, além desse artista que a gente conhece. Olha, eu sou uma pessoa que vejo muitas coisas pelo lado espiritual, entendeu? Então, para mim, todo o conteúdo imaginário
ele está muito próximo do que significa espiritualidade para mim, porque um passo além já vem um universo cheio de conteúdo espiritual, que é o que eu tento trazer no trabalho, entende? Então, o nosso trabalho ele tem um aspecto também que é um aspecto ritualístico, porque as pessoas voltam para ver, muitas pessoas voltam para ver muitas vezes aquele espetáculo e se sentem parte de uma atmosfera, que é isso que a gente tenta criar num espetáculo. As pessoas saem de casa para quê? Elas saem de casa, largam seus confortos, as suas televisões, a sua programação, sua pipoca, seu sofazinho quentinho, para ir num teatro. Para quê? Para decolar. A pessoa tem que ir lá para sair dessa atmosfera do dia a dia, entrar numa outra atmosfera criativa, onde ela consiga entender que ela é parte daquilo e que ela vá no teatro para ter uma experiência de vida, para mudar a sua atmosfera e para levar para casa um padrão de criatividade, que é isso que nós aprendemos com os artistas, né? A gente vê, poxa, aquele artista fez aquilo, aquele outro fez aquele outro. São padrões de criatividade que as pessoas podem levar para a sua vida, para o dia a dia, para agir com criatividade no seu dia a dia, né? Para sair do maquinal, né? E para pensar diferente. É isso que os artistas trazem, eu acho, para as pessoas. Muitos artistas me trouxeram esse viés, assim, de olhar para um cara criativo e dizer, puxa vida, isso é um padrão de criatividade que me interessa para mim levar para o meu dia a dia. As pessoas, de uma forma geral, ser um médico criativo, um advogado criativo, um engenheiro criativo, um pedreiro criativo, uma pessoa que faz serviços de casa criativa. Então a criatividade é uma bênção, porque o ser humano entende que ele pode ir adiante sempre mais, que a criatividade não tem limite, né? E que essa criatividade vem da ideia do Criador. Então, se o Criador criou isso tudo que está aí, né? Quer dizer, se isso que foi criado, essas forças cósmicas inteligentes, eu digo, alguns chamam de Deus, outros chamam de Criador, mas no meu entendimento são forças cósmicas inteligentes, porque olha, a criação é inteligente. Então são forças cósmicas que a gente se conecta com essas forças cósmicas para ser um pouco de criativo também. Então, bom aprender contigo, conhecer esses detalhes da tua história aí, mas já finalizando aqui o nosso programa, gostaria que tu nos dissesse, então, o que a arte representa na tua vida e já deixasse seu recado para quem nos assiste. A arte é isso, é criatividade, é a esperança de uma espécie, né, que é a espécie humana, de poder evoluir sempre, não é? em entendimento da existência, né? Através da arte a gente reflete, a arte traz a possibilidade de refletir sobre a existência, não é? Além de ser divertido, além de trazer alegria, né? E além de trazer prazeres auditivos, prazeres visuais, não é? E tem as artes culinárias também, que são prazeres gustativos. Então, além de trazer todos esses prazeres, a possibilidade de refletir sobre a existência através dos sentidos, né? Refletir com a consciência, através dos sentidos. E que tão bom conversar contigo. Muito obrigada por compartilhar a tua história conosco hoje. Eu que agradeço. Então esse foi o Ike Gomes. O Trajetórias vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. A gente volta na próxima semana com mais Porto Alegre das Artes. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.